A Bruxa de Harrisville, a maldição invisível que devorou uma família inteira. Terror psicológico baseado em fatos reais. Aqui, não exploramos apenas sombras passageiras. Desenterramos as que se agarram à alma. Hoje, mergulhamos nas profundezas de Harrisville, Rhode Island, uma vila esquecida no nordeste dos Estados Unidos, onde o ar carrega o peso de séculos de silêncios rompidos. Este episódio se afasta radicalmente do que você crê compreender sobre possessões demoníacas e casas amaldiçoadas. Não é mais uma recapitulação superficial de um filme de Hollywood. É uma dissecação crua, tecida com fios de relatos que escaparam das páginas oficiais, sussurrados por quem ousou ficar tempo demais. Os eventos que nos convocam não florescem em estúdios iluminados, mas nas veias podres de uma estrutura centenária. A antiga fazenda Arnold, erguida em 1736 sobre solos encharcados de sangue e promessas quebradas. Imagine um casarão de madeira envelhecida, cujas tábuas rangem como ossos secos sob o peso de invernos impiedosos. O telhado, inclinado como ombros curvados de um penitente, vaza gotas frias que ecoam como lágrimas eternas nos quartos vazios. As janelas, embaçadas por camadas de poeira e teias que parecem veias pulsantes, encaram campos outrora férteis, agora cobertos por ervas altas que sussurram segredos ao vento. Harrisville não é apenas um ponto no mapa, é um labirinto de estradas sinuosas, ladeadas por florestas densas, onde a luz do dia luta para penetrar. E o crepúsculo chega cedo, como um ladrão que rouba a sanidade aos poucos. Seus aspectos mais sombrios, as noites sem lua, quando o nevoeiro sobe do pântano próximo, carregando o cheiro metálico de decomposição, não de folhas mortas, mas de algo vivo que apodrece por dentro. E aos ventos, aqueles ventos que não sopram, mas arrastam, como se mãos invisíveis empurrassem as portas, forçando-as a se abrir para o nada. Um lugar onde as paredes não guardam memórias, mas as devoram, deixando apenas ecos famintos. Aqui o medo não grita, ele infiltra, como umidade que rói as fundações até o colapso inevitável. Não pretendemos desfilar anedotas históricas que congelam o sangue nas veias. O que nos move são os murmúrios, as narrativas folclóricas e os estremecimentos que se infiltraram nas mentes locais, tecendo uma teia que nenhum exorcismo rompeu por completo. Esses fios, tecidos por gerações, falam de uma presença que não se revela em formas grotescas, mas em ausências. O silêncio onde deveria haver risos infantis. O toque que não explica a marca na pele. Meu nome é Helena. Eu não sou uma caçadora de fantasmas de reality shows chamativos. Sou descendente distante da linhagem Perron. Sim, aqueles Perron cujas vidas se entrelaçaram com a maldição de Harrisville em 1971. Meu bisavô era Roger, o patriarca que arriscou tudo por um sonho americano em uma casa que devorava sonhos. Cresci ouvindo as histórias não dos jornais, mas das cartas amareladas que minha avó guardava em uma caixa de charutos, trancada no sótão de nossa casa em Providence. Cartas que falavam de cheiros impossíveis, de toques que queimavam sem fogo, de vozes que ecoavam nos ventres grávidos. Eu era a garota que, aos 10 anos, acordava suando, convencida de que algo me observava da fresta da cortina. Não olhos, mas um vazio que sugava a luz. Anos depois, com 30 e poucos, jornalista freelance em busca de redenção pessoal, decidi voltar. Não por curiosidade mórbida, mas por uma ferida aberta. A avó que nunca conheci, Carolyn, cuja loucura ou visão a levou a uma internação que durou décadas. Eu precisava ver com meus próprios olhos se os sussurros eram herança ou ilusão. Era outono de 2023, quando pisei novamente em Harrisville. O ar estava carregado, úmido como o hálito de um moribundo. A vila parece congelada no tempo. Casinhas vitorianas com pintura descascando. Uma igreja metodista cujos sinos tilintam sozinhos em noites calmas.
e o riacho Round Top, que serpenteia preguiçoso, murmurando como se contasse piadas que ninguém entende. Dirigi pela Route 107, as folhas avermelhadas caindo como confetes de um funeral, até avistar a silhueta da fazenda. Ela não mudou. 3 andares de madeira escura, com uma varanda que se estende como braços abertos para abraçar o intruso. O celeiro ao lado, semi-desabado, inclina-se perigosamente, suas vigas expostas como costelas de um cadáver exposto. O solo é irregular, marcado por sulcos antigos de carroças que nunca mais passarão, ou assim pensam. Estacionei o carro alugado. Um sedã cinza que parecia pequeno demais contra aquela massa imponente, e o motor morreu com um suspiro, como se soubesse que não seria bem-vindo de volta. Desci, o cascalho estalando sob minhas botas como dentes rangendo. O vento, aquele vento traiçoeiro, trouxe o primeiro indício. Um cheiro de lavanda misturado a algo acre, como carne queimada em uma panela esquecida. Lavanda era o perfume de Bathsheba Sherman, a figura central da lenda local. Não a vilã histriônica do cinema, mas a tecelã devota do século XIX, cuja fé se torceu em algo sombrio. Dizem que ela nasceu em 1764. Uma mulher de mãos hábeis que tecia mantos para os pobres da vila, mas cujos olhos, aqueles olhos, viam além do véu. A lenda urbana, passada de boca em boca nas tabernas enfumaçadas de Harrisville, conta que Bathsheba fez um pacto. Em troca de prosperidade eterna para sua família, ofereceu sua alma a uma entidade das sombras antigas, uma força que se alimenta de laços maternos. Ela se enforcou de uma árvore no quintal da fazenda em 1885, mas não morreu, ou assim sussurram os velhos fazendeiros. Seu corpo balançou por dias, e quando o cortaram, os pássaros fugiram do céu. Desde então, a terra amaldiçoa quem a cultiva. Vacas que dão leite azedo, crianças que nascem com marcas de corda no pescoço, mulheres que enlouquecem com o desejo irresistível de ferir os próprios filhos. Empurrei o portão enferrujado, que gemeu como uma criança choramingando. O jardim frontal era um caos de roseiras espinhosas, suas flores murchas pendendo como cabeças decepadas. Caminhei devagar, sentindo o solo ceder ligeiramente sob meus pés, como se a terra respirasse. A porta da frente, de carvalho inchado pela umidade, estava entreaberta. Não forçada, mas convidativa, como se alguém a tivesse deixado assim para mim. Entrei e o ar interno me acertou como um tapa. Frio, denso, carregado de mofo e algo mais doce, como mel estragado. O hall de entrada se estendia longo e estreito. As paredes forradas de papel de parede, desbotado com padrões florais que pareciam olhos piscando à luz fraca do entardecer, filtrada pelas janelas empoeiradas. À esquerda, a sala de estar. Um sofá vitoriano coberto por lençóis amarelados, uma lareira extinta cujas cinzas pareciam se mexer sozinhas quando o vento soprava lá fora. À direita, a escada em espiral subia para as trevas dos andares superiores. Seus degraus curvados no meio, marcados por pegadas invisíveis de gerações passadas. Parecia inofensivo, quase acolhedor em sua decadência, um relicário de vidas comuns. Sentei-me no sofá por um momento, abrindo meu caderno de anotações, a caneta tremendo ligeiramente nas mãos. Escrevi as primeiras impressões. Casa quieta demais. Silêncio como um animal à espreita. Mas então veio o primeiro sussurro. Não uma voz clara, mas um farfalhar, como folhas secas sendo pisadas em um quarto vazio. Olhei ao redor, nada. Apenas o tic-tac de um relógio de parede que não via há anos. Meu avô o havia deixado ali, em 1972, quando fugiram. O som era ritmado, hipnótico, contando os segundos até. Até o quê? Levantei-me e explorei a cozinha no fundo do hall. Bancadas de granito rachado, uma pia enferrujada onde torneiras gotejavam em um ritmo irregular, como lágrimas contidas. As gavetas estavam semi-abertas, revelando utensílios cobertos de teias, facas cegas, colheres torcidas como se derretidas pelo calor de mãos febris.
Foi ali que encontrei o primeiro artefato pessoal, uma boneca de pano escondida atrás de uma lata de farinha mofada. Seus olhos eram botões pretos, costurados frouxamente. E o vestido, o vestido, era de linho tingido de roxo, bordado com linhas que formavam símbolos arcaicos, como runas de proteção invertidas. Minha avó Caroline havia mencionado algo assim em uma carta. Ela me trouxe uma boneca, Helena, uma boneca que cheirava a terra úmida e cantava hinos ao contrário à noite. Segurei-a, sentindo o tecido áspero contra a palma, e por um instante juro que ouvi um riso abafado, como bolhas estourando em xarope grosso. Sacudi a cabeça, atribuindo ao cansaço da viagem. Mas o ar pareceu mais pesado, como se a casa tivesse inspirado fundo, provando meu cheiro. Subi a escada devagar, cada degrau protestando com um gemido que ecoava pelos corredores. O segundo andar abrigava os quartos das crianças. 5 portas alinhadas, numeradas com placas de ferro enferrujadas. 1, 2, 3, 4, 5. Abri a primeira, o quarto de April, a filha mais velha dos Perron. A cama de ferro ainda estava lá, o colchão afundado como uma sepultura rasa. As paredes, pintadas de um azul desbotado para o céu, agora exibiam manchas que pareciam mapas de veias pulsantes. Sentei na beirada da cama, e foi quando o segundo indício se manifestou. Um arranhar leve, como unhas curtas raspando madeira por baixo do assoalho. Parecia um animal preso, debatendo-se para sair. Ratos, pensei, mas o som parou abruptamente, substituído por um zumbido baixo, como abelhas em um favo distante. Fechei os olhos, tentando me conectar com as memórias da família. Roger, meu bisavô, descrevia noites em que as meninas acordavam gritando, alegando que a senhora velha as vestia enquanto dormiam, apertando laços em seus pescoços como colares de asfixia. O zumbido cresceu, transformando-se em um canto fragmentado. Palavras em inglês antigo, entrecortadas. Eu teço para ti, mãe, filha, sangue, eterno. Era a voz de Batsheba, ou o eco dela, filtrado pelas lendas que os moradores de Harrisville ainda contam em rodas de fogueira. A tecelã não era apenas uma suicida, era uma guardiã pervertida, cuja maldição se ativava em mães grávidas, sussurrando promessas de fertilidade que se tornavam armadilhas. Mulheres da vila, séculos depois, relatam sonhos onde mãos enrugadas tecem fios em seus ventres, puxando-os para fora como novelos vivos. Eu me levantei, o coração acelerando, e saí do quarto, fechando a porta com um clique que soou como uma sentença. O corredor do segundo andar era um túnel de escuridão crescente, iluminado apenas por uma lâmpada nua que piscava intermitentemente, lançando sombras que dançavam como figuras encapuzadas. Atravessei até o quarto principal, o de Roger e Caroline. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma suíte ampla com uma cama king size, coberta por lençóis mofados que fediam a naftalina e desespero. No canto, um espelho de corpo inteiro, rachado na diagonal como uma cicatriz, refletia minha silhueta distorcida, mais alta, mais magra, com olhos que não pareciam meus. Aproximei-me e o terceiro indício veio, um toque, frio, úmido, como dedos de nevoeiro roçando meu ombro nu. Virei-me rápido. O quarto estava vazio, mas no espelho, por uma fração de segundo, vi uma silhueta atrás de mim. Uma mulher encurvada, com cabelos grisalhos emaranhados como raízes, vestindo um avental manchado de barro e sangue seco. Seus olhos eram poços negros, e sua boca se movia em um sorriso sem dentes, murmurando: "Você veio costurar comigo?" Corri para o banheiro adjacente, trancando-me lá dentro, o peito arfando. A pia de porcelana era fria sob minhas mãos, e ao me inclinar para lavar o rosto, o vapor subiu do nada, vapor quente, cheirando a enxofre e rosas murchas. O espelho do banheiro, menor, mas intacto, mostrou meu reflexo ofegante, mas atrás, novamente, ela,
desta vez mais nítida. Bathsheba, ou sua essência, estendendo a mão através do vidro, as unhas longas como agulhas de costura, raspando o ar a centímetros da minha nuca. O som era insuportável. Um chiado agudo como metal contra osso, misturado a um riso gorgolejante, como água escorrendo em um dreno entupido de cabelos. E gritos ecoaram na minha mente, não meus, mas de Carolyn, relembrados das cartas. Ela me faz ver os bebês que eu nunca tive. Eles choram dentro de mim, Helena, e ela ri enquanto os afoga em leite podre. A tensão se acumulava como uma tempestade se formando. Desci correndo para o porão, o coração martelando em busca de ar fresco. O porão era o ventre da casa. Paredes de pedra irregular, úmidas e escorregadias, iluminadas por uma única lâmpada pendurada que balançava como um pêndulo de pesadelo. Pilhas de caixas velhas, cheias de jornais amarelados, datados de 1885, obituários de fazendeiros que se enforcaram, relatos de partos onde mães rasgavam a própria barriga com as unhas, gritando que a tecelã chamava os fios de volta. O ar era sufocante, carregado de um fedor de terra remexida e algo metálico, como cobre oxidado. Sentei em uma caixa tentando racionalizar. Alucinações por fadiga, ecos acústicos da estrutura velha. Mas então, o clímax se aproximou, orgânico e inexorável. Começou com os sussurros, não um, mas muitos, sobrepostos como um coro dissonante de almas presas. Mãe, filha, teça, sangue, eterno. Vinham das paredes, das rachaduras no chão, até do meu próprio peito, como se minha respiração os invocasse. O arranhar voltou, agora furioso, circundando-me como um enxame. Levantei-me e a lâmpada explodiu em uma chuva de faíscas, mergulhando tudo em trevas palpáveis. No escuro, os toques se multiplicaram. Dedos frios traçando linhas nas minhas costas, como se medissem tecido para um sudário. Unhas raspando meu braço, deixando sulcos vermelhos que ardiam como ácido. Gritei e minha voz se perdeu em um eco que se transformou em riso. O riso dela amplificado, reverberando nas pedras como trovões subterrâneos. Vi formas no breu, silhuetas de crianças com pescoços alongados, mães com ventres inchados que se abriam como flores carnívoras, e no centro, Bathsheba, tecendo uma rede de fios prateados que se estendiam para mim, puxando, enrolando, sufocando. Lutei, debatendo-me contra o ar espesso, sentindo os fios se apertarem em torno do meu pescoço, quentes e viscosos como veias vivas. O cheiro de lavanda era sufocante agora, misturado ao de sangue fresco. Um grito inumano rasgou o ar, não meu, mas algo primal, como o uivo de um lobo com garganta humana. Caí de joelhos, as unhas cravadas no chão, e por um instante eterno, vi tudo. A fazenda não como casa, mas como teia viva, pulsando com o ódio de Bathsheba, alimentando-se de laços familiares para tecer sua imortalidade. Carolyn não enlouquecera. Ela havia visto a verdade. A maldição não possuía corpos, mas almas, transformando amor em ódio, proteção em estrangulamento. Então, silêncio. Absoluto, quebrado apenas pelo gotejar distante. Acendi a lanterna do celular com mãos trêmulas e o porão estava vazio novamente. Nenhum fio, nenhuma marca além das minhas próprias unhadas. Subi tropeçando, saí correndo para o carro, o portão batendo atrás de mim como uma risada final. Dirigi para longe, o nevoeiro engolindo a fazenda como um amante relutante. Voltei para Providence naquela noite, mas os murmúrios me seguiram. Em sonhos, em reflexos de janelas, em pausas conversacionais, onde ouço o arranhar. A fazenda Arnold ainda está lá, vendida e revendida, mas ninguém fica por muito tempo. Os Perron fugiram, os Warren exorcizaram, Hollywood romantizou. Mas e se Bathsheba não for uma bruxa, mas um espelho, um reflexo do que todas as mães temem, o vazio que devora o que amamos? Harrisville sussurra que a maldição não termina. Ela tece paciente esperando a próxima linhagem. E você, espectador, ouviu os fios se apertando? Ou foi só o vento?
Compartilhe nos comentários o que sussurraria em sua casa. Inscreva-se no canal Rastros do Medo para mais rastros que não se apagam. Durma com um olho aberto.